Olá, eu sou Mônia Damaro, consultora da área fiscal da CPA, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas modalidades de serviço de transporte. Em um outro vídeo eu trouxe alguns aspectos gerais sobre o serviço de transporte e agora a gente vai falar sobre as modalidades especificamente. Bom, nós temos 5 modalidades de serviço de transporte: subcontratação, redespacho, transporte seccionado, transporte intermediário e comboio. Algumas dessas modalidades têm previsão no regulamento do ICMS e outras modalidades elas são admitidas e têm o seu entendimento através de respostas à consulta. A primeira delas, a subcontratação, consiste no prestador que foi contratado pelo fornecedor para entregar a mercadoria ao destinatário. Então, o prestador ele contrata uma outra transportadora para realizar a entrega por ele. Então, é uma subcontratação. O fornecedor contratou a transportadora 1, que a transportadora 1 contratou a transportadora 2 para realizar a entrega desta mercadoria pelo trajeto todo. Essa modalidade está prevista no artigo 4º, inciso 2, a linha E do regulamento do ICMS e também no artigo 205 do regulamento do ICMS. Lembrando que o CTE, nesse caso, ele é o CTE emitido pela transportadora 1, que vai acompanhar o trajeto todo. Bom, a segunda modalidade é o redespacho. Aqui, então, o prestador, ele opta por realizar parte do trajeto e o restante ele contrata uma outra transportadora, ele redespacha a mercadoria para que a outra transportadora possa concluir o trajeto. Aqui, então, nós temos um CTE emitido pela transportadora 1 e um CTE emitido pela transportadora 2, cada um relativo ao trajeto que elas realizam. O redespacho e também a subcontratação, eles são modalidades de serviço de transporte que são acordos entre as transportadoras. Muitas vezes o fornecedor e o destinatário nem sabem do que está acontecendo por ser esse acordo somente entre elas. O redespacho está previsto no artigo 4º, inciso 3º, a linha F do regulamento do ICMS e também no artigo 206. A outra modalidade que nós temos é o transporte intermediário, onde nós temos duas transportadoras e dois contratantes, ou seja, cada trecho é contratado ou pelo destinatário ou pelo fornecedor com transportadoras distintas. Então vamos imaginar, eu tenho o fornecedor que contratou a transportadora 1 para realizar o trajeto da mercadoria do ponto A ao ponto B e tenho a transportadora 2 que foi contratada pelo destinatário, que vai realizar o transporte do ponto B ao ponto C até o destinatário. Aqui também nós temos um CTE para cada trecho e o entendimento aqui é através de resposta à consulta, como a 10.302 de 2016. No caso do transporte intermediário, o acordo é entre fornecedor e destinatário e não mais entre transportadoras, tá? O outro transporte que a gente tem é o transporte seccionado. Ele é bem parecido com o transporte intermediário, no entanto, cada transportadora ou é contratada pelo fornecedor ou pelo remetente destinatário, né? Pelo destinatário, na verdade. Então, é somente por um ou por outro. Nós temos, então, um CTE para cada trecho também e a previsão legal está também, previsão legal, na verdade, não. É o entendimento, na verdade, está através de resposta à consulta, como a 366 de 2006. Então, vamos imaginar que a gente tem um fornecedor que vendeu uma mercadoria para o destinatário, mas daí o fornecedor ele contratou a transportadora 1 e 2 para realizar o trajeto, ou somente o destinatário contratou a transportadora 1 e 2 para realizar esse trajeto. Aqui também nós temos um acordo entre fornecedor e destinatário e não mais entre transportadoras. Por fim, nós temos o comboio, também é uma modalidade bem comum que a gente conhece, né? Está previsto no artigo 461 do regulamento do ICMS. Ele consiste em 2 ou mais veículos fazendo o transporte de uma mesma mercadoria que ela é indivisível. Então, a gente tem um CTE e todos os veículos eles devem trafegar juntos, um atrás do outro, geralmente, né, por conta da fiscalização, que quando parar, falar, o que está acontecendo, né, por que vocês estão assim? Não, a gente está fazendo um comboio, está aqui o CTE, está previsto, está tudo certo, né. Se for divisível, ou seja, a mercadoria ela pode ser divisível em outros caminhões,
em quantidade exata, a gente não tem daí mais a modalidade de comboio, deixa de ser um comboio e é considerado outro tipo de transporte, daí a gente tem que fazer o enquadramento em qual modalidade será. Quanto ao CFOP, por fim, o CFOP, é importante a gente lembrar que o CFOP a gente tem que observar o deslocamento físico da mercadoria para poder utilizar o CFOP correto. Então, essas foram as 5 modalidades de serviço de transporte: subcontratação, redespacho, transporte intermediário, transporte seccionado e comboio. Cada uma delas a gente tem que analisar o caso o que está acontecendo, o caso a ser realizado, como que vai ser esse transporte da mercadoria, para a gente poder enquadrar a melhor modalidade ao nosso serviço de transporte. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada e até a próxima!